Olá, bom dia a todos, na paz do Senhor. Hoje eu estava orando pela manhã e coloquei um vídeo para escutar e deu a canção Você Foi Chamado, Você Foi Escolhido. Aleluia, Jesus. Vamos orar sobre essa palavra. Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, que eu elevo o meu pensamento em oração. Sabemos, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, que grandes homens foram escolhidos por Ti, Pai, através de Cristo Jesus, assim como Tiago, Pedro, João, André, Filipe, Judas Iscariote, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão e Zelote. Sabemos, Pai querido, poderoso, que nós nada somos, Pai, que seres, Pai, sedentos do Teu amor. Pai, muitas vezes o Senhor tem propósitos em nossas vidas e não sabemos, Pai, o que é ser escolhido, o que é ser um ser escolhido por Ti, Pai. Porque sabemos, Pai, que o Teu propósito sobre a vida de cada um dos nossos irmãos aqui é o Teu propósito de salvação. E sabemos que a Tua unção é o suficiente, Pai, para chegar a cada um de nós e capacitar-nos, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é um Deus que não volta atrás na sua escolha, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor é o único que tem poder sobre as nossas vidas. E sobre as nossas vidas oramos, Senhor, em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor, para entender, Senhor, essa palavra, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, Pai, que eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Vidas, Pai. E que essa palavra, Pai, possa ser dirigida por Ti, o Santo Espírito de Deus. Que o Senhor possa se fazer presente e manifestar, se for da Tua vontade, Pai, para que possa ser passado aquilo que é necessário que seja passado, Senhor, para os irmãos que vão ouvir a esta palavra. É no nome de Jesus que eu oro e entregamos vidas nas Suas mãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Na realidade, começando aqui pelo princípio, mas foi tocado para mim falar aqui um pouquinho. Lá no final. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Teu santo nome, Pai. Como todos sabem que desde o primórdio dos tempos, na criação, Deus tinha promessas quando criou o mundo, ao poder da Sua palavra e a Sua decisão na formação do planeta Terra, na Sua criação. Mas o que nós não sabemos é que tantas coisas iriam acontecer no decorrer, no desenvolvimento desse nosso planeta Terra, onde foi criado com o poder da palavra do Senhor. Nós sabemos que a nossa casa, o planeta, ele foi criado pelo poder da palavra, criou o dia, criou a noite, separou o dia da noite, criou as águas, separou águas doces e salgadas, criou a terra, a criação. Mas também por ver que aquele lugar ali estava perfeito, faltava alguma coisa, da terra, ele formou Adão. E o Adão, ele foi convidado a viver no paraíso, ali no jardim do Éden, Porém, ele sentia a necessidade de colocar alguma situação ali relacionada à criação para que Adão não ficasse sozinho somente na companhia dos animais. Deus adormeceu Adão e através da sua costela ele formou Eva, imagem e semelhança de Adão. Então, Adão foi o gerador de Eva. Porém, o que não esperava o Senhor, e contudo dentro do jardim, existiam vários tipos de frutos e eles poderiam satisfazer-se com os mais variados tipos de frutos naquele jardim precioso. Porém, Deus disse que haveria uma árvore ali cujo fruto não seria aconselhável que fosse comido, porque era um fruto que poderia levar a uma perdição. Então, eles foram proibidos de comer aquele fruto para evitar o pecado original. Porém, o que foi falado com Adão? Para evitar chegar naquela árvore. Porém, Satanás que é astuto, que é o pai da mentira, iludiu a Eva
que naquela época, né, gente, até hoje falta discernimento e sabedoria. Imagina naquela época que não tinham consciência do que é o certo e o que é errado. Então ele iludiu a Eva, falando para Eva que ela teria o dom da sabedoria, da verdade, e que aquele fruto seria um fruto que talvez Eva pensasse que ele teria poder sobre a vida e sobre a morte. Que Eva jamais saberia que aquele fruto geraria a morte espiritual. Então, quando nós somos atentados com os desejos e a falta de sabedoria, a Eva foi atentada, foi desobediente, cedeu à tentação e desejou ter ali a sabedoria divina. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Adão e Eva foram escolhidos para criar uma nova geração, uma nova raça. No momento apropriado e no momento propício, iria se dar uma nova geração. Porém, a tentação foi mais forte e a falta de sabedoria e a desobediência de Eva. Mas dentro dos propósitos divinos, até o pecado de Eva e de Adão tinha um propósito na terra. Aleluia, Jesus. O pecado ele trouxe consequências seríssimas, se estenderam aos seus filhos, à sua geração, gerando a morte física, Caim e Abel, e também a morte espiritual, porque eles se afastaram de Deus ao serem expulsos do paraíso. Adão culpou a Eva atrás de Adão, me imagino, pedindo para ele procurar Deus. Adão com orgulho ali, resistindo à tentação, mas sabemos que o orgulho é o que nos leva a um fracasso, uma derrota junto com a desobediência. Aleluia, Jesus. O que eu quero falar para vocês relacionado a tudo isso, que até mesmo Adão e Eva, quando pecaram, eles foram escolhidos de Deus. Todos nós somos escolhidos de Deus e selecionados para que tenhamos um propósito na nossa vida. E não existe, gente, uma categoria para tu ser escolhido de Deus. Pode ser escolhido qualquer pessoa que tenha um pecado mais pequenininho, mais grandão, sempre vai ser um pecado. O que nós nunca podemos esquecer é que o fundamento de ser escolhido de Deus é um propósito que Deus tem para as nossas vidas. E sabemos também que a unção de Deus ela é suficiente para aqueles que servem a Deus e que venham respeitar também os escolhidos dentro da casa do Senhor. Deus não volta atrás na sua escolha, o que Ele faz é perfeito e somente Ele tem o poder. E Deus respeita a decisão daquelas pessoas que continuam sendo chamadas e não querem aceitar o compromisso do chamamento. Deus respeita a decisão, continua irrevogável. Eu vou escolher o fulaninho, ele vai, ele unge, mas se o fulaninho se afasta da casa dele, se desvia, se afasta, ele não faz nada. E o fulaninho vai sentir o momento, a necessidade, nas circunstâncias, nas consequências que vão se apresentar, né? E a gente sempre ora para que as pessoas se reconciliem com Deus, que retornem à casa do Pai, ou que procure Deus em oração, que venha se arrepender dos seus pecados, confessar, porque através de toda a confissão do arrependimento existe também, né, a salvação dos nossos pecados. Embora aqueles que são batizados, né, os pecados são esquecidos no mar do esquecimento. Então, um escolhido de Deus é aquele que, independente dos seus pecados, da sua origem, das suas dúvidas e das suas inequações, são homens que são escolhidos por Deus. Já falamos nos apóstolos que foram escolhidos por Deus, como Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariote, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão e o Zelote. Então, todas essas pessoas que foram escolhidas por Deus, através de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, todos eles tiveram uma passagem muito importante. Todos eles foram pecadores. Todos eles tiveram os seus pecados. Foram seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor, até a morte na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. O que nós temos que entender que ser seguidores de Jesus Cristo não nos limita há certas circunstâncias relacionadas na busca de Deus, mas determina a maneira com que você busca o Senhor, como você busca Deus. Sabemos que na palavra diz, conheça a verdade que, né, ela vos salvará, e sabemos também que na própria palavra também ela fala, eu sou o caminho, a vida, eu sou a fonte de água viva. Ele é o único caminho
para chegar ao Pai. Não existe outro caminho para chegar ao Pai. E as pessoas às vezes estão desvirtuando essa condição de chegar ao Pai, procurando se desviar do caminho com outras filosofias de vida que não cultuam a Deus. Aleluia, Jesus. Na Bíblia, em Deuteronômio, nos fala de uma aliança mosaica que foi aplicada a Israel no Monte Sinai. Na passagem de Mateus 22:14, nos fala porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E o que não podemos esquecer é que Abraão foi um homem escolhido por Deus para trazer ao Salvador através da sua linhagem, de modo que foi atribuído para a justiça aos que têm fé, que são abençoados com o crente, assim como Abraão. Quando você é escolhido, quando você é eleito, quando você tenha consciência do propósito de Deus na tua vida, tu tenha plenamente a certeza que todas as pessoas, elas foram de uma forma ou de outra escolhidos desde a fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. Antes de você nascer no ventre da sua mamãe, ele já tinha um propósito para você. Você foi escolhido. O que acontece de ser escolhido ou não ser escolhido? Que uns conseguem ter a sabedoria e o discernimento de saber que ser escolhido é aquele que foi tocado para que houvesse arrependimento, para que existisse uma conversão e para que existisse também um batismo, uma libertação. Ah, Rosângela, mas eu acredito em Deus e não sou batizada. Acredito que no momento que nós somos tocados pelo Espírito Santo, Ele vai nos direcionar aquilo que é necessário, que Ele queira que nós venhamos fazer em nossas vidas. Porque quem nos convence é o Espírito Santo de Deus, não é o homem, não é a mulher, não é a bandeira da igreja, né? Não são coisas que o homem cataloga, mas sim é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E isso não foi diferente comigo. Não que eu diga que eu seja uma escolhida, mas eu quero ser escolhida. Eu gosto da palavra, estudo a palavra e eu tenho pouco discernimento sobre o conhecimento da palavra, mas dentro do contexto do estudo da palavra, eu sei que ser escolhido é ter responsabilidades comigo, com minha vida, com a minha mente, com o meu coração, com a minha saúde, com o meu corpo, com a casa, com a família que Deus me concedeu. Isso, ser escolhido, também significa que nós temos propósitos na vida dos outros. Deus escolhe uns na palavra, no dom de revelação, de cura, de salvação. E cada um tem uma maneira, um dom do Espírito Santo para ser tocado e para ser um agente promissor de salvação na vida das pessoas. Amém? Nosso Pai Celestial escolheu Cristo Jesus desde a fundação do mundo para que Ele viesse trazer a salvação. Todos sabem que desde o pecado de Adão e da Eva, o mundo vem sofrendo consequências incríveis. Então, naquela época, como havia grande perdição da humanidade, insalubre, tóxica, vamos assim dizer, promíscua, né, onde havia violência de todo tipo de sorte, Deus capacitou e escolheu Noé, um grande homem de obediência, para fazer uma arca para salvar aqueles que queriam ser salvos por ele. Porém, como ninguém quis, e foram anos de construção de arca, anos de pregação da palavra que o mundo iria acabar, que se arrependesse dos pecados, e ninguém queria, então, o que fez Deus? Deus pediu para Noé juntar os casais de animais, pelo menos para uma nova povoação do planeta, do mundo, porque o que iria acontecer com a terra? As pessoas, lamentavelmente, eu creio que Deus estaria com a mão no coração, assim, segurando assim. Ele ia ter que acabar com a raça pecaminosa, pecadora, pervertida, extraviada e desviada. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que perante a Deus, nós temos responsabilidades. Tu tem responsabilidade com a tua casa, com a tua vida, com o teu trabalho, com o teu emprego, com as pessoas que estão ao redor de você, com a sua sogra, com a sua família. Então, o que indica tudo isso? Indica, assim, que nós devemos ser de justa moral e índole cristã para seguir os propósitos de Deus, uma vez que quando somos escolhidos, né? Quando somos escolhidos
para que venhamos atuar dentro do nosso lar, para fazer a obra de Deus, ou pregar a palavra, ajudar um filho num vício, uma filha que está com problema, que quer fazer uma faculdade e não sabe o que fazer. Que sejamos úteis, intercessores perante a Deus, santificando-nos todos os dias, através da oração, do jejum, do estudo da palavra, buscando Jesus, conversar ele no secreto, no quartinho de guerra, intercedendo pelos outros, orando pelo mundo, pelo planeta, pelas pessoas que se encontram em mais variados tipos de situações que a gente às vezes nem imagina. Então, o que indica ser um santo perante o ser um escolhido? Está sempre buscando a presença de Deus, tendo uma boa índole moral, costumes cristãos, relacionando-se sempre com outros, andando em linha reta, de maneira que não existe forma de repreensão perante a nós e perante aos homens, mas que sejamos irrepreensíveis e exemplos seguidos através do nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Aqui nos fala, ser irrepreensível é não possuir nenhum tipo de engano no coração. Aleluia, Jesus. Nas palavras de Filipenses, capítulo 2, o livro 2, perdão, no versículo 15 e no versículo 16. Colossenses, no livro 1, versículo 21 ao 23. Efésios 1, no versículo 4, no versículo 6, eles nos falam o que é ser irrepreensível e não possuir nenhum tipo de engano no coração. Aleluia, Jesus. E na palavra de Filipenses 2, o versículo 15 nos fala: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrompido nem trabalhado em vão. Aleluia, Jesus. E na palavra de Colossenses 1, 21 ao 23, aqui nos fala: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e ineculpáveis, se na verdade permanecerdes fundado e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aleluia, Jesus. Que nos indica? Nos indica aqui que em outro tempo éramos estranhos e inimigos ao entendimento. Porém, hoje, quando nós estudamos a palavra, nós temos aqui a consciência do que na palavra ela nos ensina, relacionado à santidade, à libertação, à salvação, e pecar relacionado às coisas que nós sabemos está sendo culpado perante a justiça divina de que nós estamos desviados do caminho certo. Então, na palavra de Efésios 1, do versículo 4 ao versículo 6, ele nos fala: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aleluia, Jesus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia, Jesus. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Amém? Glória a Deus. Então quer dizer o quê? Nós fomos escolhidos, nós temos a consciência do que é seguir a Deus ou não. Cabe uma capacidade de entendimento e compreensão da maturidade espiritual que adquirimos
Porém, eu digo para vocês que sem estudo não existe maturidade espiritual. Sem a consciência do que é estudar e ver na palavra a realidade que é dita perante a vida de Jesus e tudo aquilo que ele veio pregando obedientemente para que as promessas de Deus fossem cumpridas sobre a humanidade pecadora, se nós não tivermos essa consciência aqui, nada adianta a gente pegar e dizer que somos cristãos. Se não somos cristãos convertidos, apenas somos convencidos de que estamos salvos, não estuda, não pratica, não segue a palavra, não busca santificar-se. Então, todas as desculpas que você encontra para não seguir a obra, mesmo que você seja escolhido, você está sendo muito responsável com tudo aquilo que te desvia do caminho do Senhor. E sabemos que a tentação, ela existe. E às vezes é necessário que venhamos priorizar a palavra de Deus, porque viver em santidade é estar dirigido não somente às nossas vidas, mas também está dirigido à vida que você segue no seu lar, no seu trabalho. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Também nos fala que a vida que nós nos relacionamos com os outros, que está em 1 Tessalonicenses 2,10, nos indica que manter uma conduta moral reta, íntegra, de maneira que não venhamos macular o templo sagrado do Espírito Santo, que é o nosso coração, o nosso corpo, com imundícies e toxicidades do mundo. Tudo que em excesso faz mal. Então, ter uma vida em santidade e santificação é buscar uma boa alimentação, uma boa conduta, um bom convívio, buscar um discernimento e entendimento que vem através da palavra. Porque quando nós vivemos uma vida em santidade, existe mudança que começa no comportamento. E não darmos motivos de sermos repreendidos por Deus, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Aleluia, Jesus. Nos fala assim essa palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Aleluia, Jesus. É necessário ter essa consciência de estarmos livres de pecado. Estarmos conscientes do que é viver na santidade. E não viver no engano, mantendo o nosso coração tóxico, repleto, muitas vezes, de sentimentos que estamos precisando ser tratados e não queremos tratar, situações e memórias de dor e gatilhos que nos tiram da presença do Senhor, porque o inimigo, ele vem, né? Quando ele vê que você foi escolhido, ele vem nas horas difíceis fazer com que você venha a fraquejar, inculcando coisa na tua cabeça para te tirar do mundo, da presença do Senhor perante a situação que estava vivenciando pelo processo, que Deus só escolhe trabalhar em você, naquele processo que você está precisando. Uns é área de saúde, pelas coisas que se alimentam. Outra é área emocional, porque abre brechas para o inimigo. Medo, raiva, rancor, ídia, ódio, né? Outros também relacionados à saúde, com a toxicidade das coisas que está se alimentando no dia a dia, dos vícios, da droga, do fumo, da bebida, e essas coisas que nos tiram da presença do Pai. Aleluia, Jesus, gerando sofrimento. E aí as pessoas, quando não têm, né, a responsabilidade de assumir que a toxicidade é o que te levou a um fracasso, né? Nós sabemos que devemos de lutar todos os dias contra as tentações. Na palavra diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, que está em João, no livro 16, no versículo 33. É necessário perseverar na tentação daquilo que o mundo oferece para a nossa queda, pois na palavra diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Aleluia, Jesus. O que nós sabemos de tudo isso? Tem muita gente que não sabe. Não tem o conhecimento da palavra. Só sabe que é filho de Deus, que morreu na cruz pelos pecados, mas não sabe nem da metade da história. Jesus Cristo é o bom pastor. Ele morreu pelas nossas iniquidades, o Cordeiro de Deus foi levado e sacrificado. Renunciou à sua vida pela nossa salvação. Como todos sabem, o pecado é o que leva à queda. Então, meu irmão, minha irmã, e você está fugindo do propósito das promessas do Senhor, eu aconselho que você, nesse momento, possa conversar com Deus no seu secreto, que você possa escolher viver ou ter uma morte espiritual afastada dos caminhos do Senhor, porque sabemos que
E o mundo ali fora, gente, jaz numa maldade muito grande. A realidade é tão grande que pessoas estão encarceradas dentro das suas residências por causa de tanta maldade que existe. Roubo, latrocínio, morte, assassinato, perseguição e assim vai. Então, gente, eu convido vocês nesse exato momento a fazer uma oração de reconciliação ao Senhor. Deus está tocando no meu coração. Eu vou ver um salmo por aqui para orar em cima desse salmo. Amém? Convido vocês a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 51, recitar comigo nesse momento. Senhor amado, querido Deus, perante a tua presença, Pai, é no nome de Jesus que eu entro em oração. Senhor, que eu possa, Senhor, ser portadora da tua graça, Pai, que eu possa ser portadora da tua palavra, Senhor, que eu possa ser portadora de uma vida e uma alma se salvando, Senhor, te aceitando nas suas vidas, Pai, com sabedoria, com entendimento, Pai. Deus amado e querido, nesse momento eu elevo o meu pensamento em oração, Senhor, com o Salmo 51, Pai, um salmo de confissão, Pai, querido poderoso Deus. Pai amado, Pai querido poderoso Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, Pai. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Amém? Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando me julgares. Aleluia, Jesus. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Aleluia, Jesus. Eis que amavas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Glória a Deus. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Aleluia, Jesus. Faz-me ouvir jubilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Aleluia, Jesus. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É no nome de Jesus que eu oro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com teu Espírito voluntário. Aleluia, Jesus. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se convertirão. Aleluia, Jesus. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Glória a Deus. Abre, Senhor, os meus lábios e então a minha boca entoará o teu louvor. Aleluia, Jesus. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Amém? Os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pai amado, querido, perante esse salmo de confissão, Senhor, poderoso Deus, que o Senhor venha tocar, Senhor, em nossos corações. Que venhamos, Pai, te reconhecer como o único Salvador, o remidor dos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que morreu, Pai, para libertar-nos, Senhor, das imundícias da toxicidade do mundo, levando consigo as nossas dores, as nossas doenças, vencendo a morte e vivendo para a eternidade. Gratidão, Senhor, pelo sacrifício que o seu Filho único fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Pai amado, querido e poderoso Deus, é nesse momento que eu entro, Pai, em agradecimento através dessa oração de confissão dos pecados. Senhor, cura-me, Senhor, que eu quero ser curada. Liberta-me, Senhor, que eu quero ser libertada. Esteja comigo, Pai, em nome de Jesus. Permita, Senhor, que eu segure na destra da tua mão, Pai amado, querido. Guia-me nos caminhos do bem. Afaste-me das veredas do mal que me desviam de ti, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, Pai. Entrego esse dia, essa tarde, essa noite em tuas mãos. Permaneça conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nosso Senhor.